Na escuridão mais profunda da madrugada, um homem solitário atravessa um vale silencioso. Ele olha para trás, observa sua família atravessando o rio e se despede com um último olhar. Naquela noite, ele não voltaria o mesmo. Algo sobrenatural estava prestes a acontecer. Uma luta que atravessaria o tempo, os céus e o coração do próprio homem. Um embate tão misterioso que a Bíblia não revela claramente com quem ou o que ele lutou. Mas aquele confronto não era apenas físico, era espiritual, era profético. E naquele combate, nas margens do ribeiro de Jaboque, um nome seria reescrito, um destino transformado. Hoje você vai descobrir o que realmente aconteceu naquela noite. Por que Jacó precisou lutar com um ser celestial? Quem era aquela entidade? Um anjo? Um homem? O próprio Deus? E por que, depois dessa luta, ele recebeu um novo nome? Israel. Jacó não era um homem qualquer, filho de Isaque, neto de Abraão, herdeiro da promessa, mas também era conhecido por sua astúcia. Ele enganou seu irmão Esaú, comprou a primogenitura, usurpou a bênção de seu pai. E agora, depois de anos longe, Jacó está voltando para casa. Mas precisa encarar o passado. Esaú vinha ao seu encontro com 400 homens, e o coração de Jacó se enche de medo. Ele divide o acampamento, separa esposas, filhos, servos, gado, e, em um gesto que parece estratégico, ele atravessa o ribeiro de Jaboque. Mas ali, sozinho, começa a verdadeira batalha, não com Esaú, mas com Deus. A Bíblia, em Gênesis 32:24, diz: Ficando ele só, lutou com ele um homem até o romper do dia. Mas quem era esse homem? Alguns estudiosos acreditam que era um anjo, outros que era uma teofania, uma manifestação de Deus em forma visível. E há quem diga, foi o próprio Cristo pré-encarnado. Essa luta é envolta em silêncio e mistério. Nenhuma palavra é dita no início, apenas o som do corpo contra o corpo, da água do ribeiro, do fôlego ofegante. Não sabemos quem deu o primeiro golpe. Sabemos apenas que Jacó lutou a noite toda. E isso diz muito, porque essa não era uma luta comum. Era uma luta de resistência, de identidade, a transformação. Jacó não lutava apenas com um ser celestial. Jacó lutava com seu passado, com sua culpa, com a sombra do homem que ele havia sido. Ele lutava com a promessa que carregava, mas que ainda não compreendia totalmente. A madrugada representa o momento mais escuro da alma, o lugar onde ninguém vê, onde enfrentamos nossos medos, culpas, inseguranças, dúvidas. E é ali, naquele lugar, que Deus aparece. Não para destruir Jacó, mas para confrontá-lo, para feri-lo e depois curá-lo. O texto bíblico diz que o homem toca a coxa de Jacó e a desloca. Apenas um toque, não um golpe, não uma espada, um simples toque. E o guerreiro cambaleia, mas não solta. Jacó agora está ferido, mas não se rende. Ele agarra aquele ser misterioso e diz: Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Gênesis 32:26. Ali, naquele clamor, não havia mais engano, nem manipulação. Jacó não estava tentando ganhar por força, ele estava suplicando por redenção. E então, vem a pergunta que muda tudo: Qual é o teu nome? E Jacó responde: Jacó. Na tradição hebraica, o nome carrega identidade, destino, missão. Ao dizer Jacó, ele não estava apenas pronunciando letras. Ele estava confessando quem ele era: enganador, usurpador. Era como se dissesse: Eu sou aquele que engana, que mente, que foge, que tem medo. E a resposta do anjo ecoa como decreto divino: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32:28. Jacó foi transformado. Mas por que Deus precisou feri-lo? O que significa prevalecer com Deus? E quem realmente era aquele ser com quem Jacó lutou? No próximo bloco, você vai entender o sentido espiritual dessa luta para o povo de Israel, o significado escatológico do novo nome e como essa mesma luta ainda acontece dentro de cada um de nós hoje. O nome Israel nasceu naquela madrugada. Mas o que significa carregar esse nome? Israel significa aquele que luta com Deus, ou aquele que Deus governa. E essas duas definições não se anulam. Na verdade, se completam, porque só pode ser governado por Deus aquele que passou pela luta, que foi ferido, transformado, quebrado, e ainda assim não soltou. A luta de Jacó não foi para conquistar bênçãos, foi para ser mudado por elas. O nome que foi dado a um homem se tornaria o nome de uma nação.
Israel, o povo que nasceria de Jacó, carregaria em sua identidade essa marca espiritual, a marca da luta, da resistência, da ferida e da redenção. Ao longo da história bíblica, Israel passaria por vales, perseguições, exílios, guerras, mas também testemunharia milagres, promessas cumpridas e encontros com o divino. Essa identidade profética nasce ali, em Gênesis 32, não em uma assembleia, não em uma coroação, mas em uma luta solitária, no escuro, com o próprio Deus. Jacó saiu mancando do vale de Jaboque. Ele foi ferido, e permaneceu ferido até o fim da vida. Mas essa ferida se tornou o sinal da graça, um lembrete de que ele havia lutado com Deus, e que a vitória não estava em não se machucar, mas em não desistir. Talvez você esteja lutando hoje também, no escuro, sozinho, sentindo-se marcado por decisões do passado, por erros, por dores. Mas escute com atenção. Deus permite lutas não para destruir, mas para transformar. Jacó entrou no vale como fugitivo e saiu como patriarca, mas afinal, com quem Jacó lutou? Gênesis diz, um homem. Oséias 12:4 reforça, lutou com o anjo e prevaleceu. Mas em Gênesis 32:30, Jacó declara, vi Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aquele encontro foi tão impactante que o lugar recebeu um novo nome, Peniel, que significa rosto de Deus. Isso nos leva à conclusão mais intrigante. Jacó lutou com uma teofania, uma manifestação visível de Deus. E muitos estudiosos apontam, seria o próprio Cristo pré-encarnado, o Filho, manifestando-se antes da encarnação? Ele, o único que poderia abençoar e ferir com um simples toque, o único que poderia dar um nome novo e sustentar um povo inteiro com uma palavra? Esse episódio não é apenas uma história antiga, é um modelo espiritual. Quantas vezes lutamos com Deus sem perceber? Pedimos bênçãos, mas Deus está mais interessado em nos transformar. Queremos vitórias, mas Ele deseja mudar quem somos. Jacó lutou no escuro, mas só ao nascer do sol, ele recebeu o novo nome. Isso nos ensina que a transformação vem depois da persistência, da dor e da fidelidade. Não é à toa que Deus esperou a noite inteira, porque a luta não era para derrotar Jacó, era para revelar Jacó a si mesmo. Esse episódio ecoa nas palavras de Jesus. O reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam se apoderam dele. Mateus 11:12. E também em Paulo, quando diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. 2 Timóteo 4:7. A fé bíblica não é passiva, ela é luta, perseverança, insistência, mesmo ferido, mesmo mancando. Deus honra os que não soltam, os que dizem, não te deixarei enquanto não me abençoares. A partir daquele dia, Jacó nunca mais andou do mesmo jeito. Fisicamente, ele mancava. Espiritualmente, ele era outro homem. O verdadeiro sinal de quem passou pelo toque de Deus não é perfeição, é marca, é transformação, é humildade, é memória do encontro. Você pode não ter todas as respostas, mas se você já foi marcado, você sabe, você nunca mais será o mesmo. A luta de Jacó nos ensina que Deus transforma no escuro. A ferida pode ser parte da bênção. Seu nome pode mudar, seu destino também. Quem luta com Deus não perde, se transforma. Jacó virou Israel. E você? Será que essa luta que você está enfrentando não é Deus te chamando para algo novo? Será que essa dor não é o toque de Deus te preparando para um novo nome? Se essa mensagem falou com você, não guarde para si. Compartilhe com alguém que esteja lutando no escuro e se inscreva no canal. E lembre-se, Deus não luta contra você para te destruir. Ele luta com você para te transformar.